Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Muito bem, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda nesta hora, pois somente o Senhor, quem escreveu a Bíblia e a revelou, pode nos dar o entendimento através da revelação que temos recebido por meio da mensagem do sétimo anjo. Ajuda-nos nesta hora. Não queremos interpretá-la, pois não há necessidade quando temos um profeta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a última trombeta, o último anjo e o último selo.
Muito bem, meus irmãos, Paulo está falando aos coríntios que ante a última trombeta, os mortos deveriam ressuscitar, certo? Precisamos tomar o que Paulo está falando, junto com o que disse o irmão Brana com respeito a esta última trombeta. Porque Paulo foi o primeiro mensageiro aos gentios, profeta e mensageiro. E Paulo, no versículo 51, o que ele diz? Eis aqui vos digo um mistério. Então, o que Paulo está falando aqui em Coríntios, capítulo 15, ele disse que era um mistério, certo? E o que era um mistério no tempo de Paulo? Em verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, essa questão de morte, ressurreição, transformação, é um mistério no tempo de Paulo, certo? Porque era um mistério no tempo de Paulo, porque seria revelado quando o sétimo e último anjo viesse com seu ministério profético, onde todos os mistérios deveriam ser revelados. E sendo esse um mistério, também deveria ser revelado. Correto? Porque se esse mistério que Paulo está dizendo aqui, eis vos digo um mistério, não fosse revelado, Brana não teria cumprido seu ministério de acabar com os mistérios. Então ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que é isso? Nem todos passarão dessa vida para outra, porque o cristão ele não morre. A Bíblia diz que ele dorme no Senhor. Então, essa expressão que Paulo está usando, nem todos dormiremos, não é que você não vai dormir na cama de noite, não é isso. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos passarão desta vida, deixarão esse corpo terreno para ir estar em outro corpo teofânico na sexta dimensão, os que morreram com Cristo. Mas na verdade o cristão nascido de novo do Espírito Santo, ele não morre, ele apenas dorme, descansando no Senhor. Então Paulo diz: digo-vos um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tanto os que já partiram, que morreram em Cristo, serão transformados, como todos os vivos também devem ser transformados. O que é isso? Seus corpos modificados, transformados, porque esse corpo terreno não pode herdar o reino dos céus, porque é um corpo terreno, feito com 16 elementos daqui da terra. Então a própria palavra de Deus disse que o pó volte ao pó, não é isso? E como esse corpo é pó, tem que voltar ao pó. Mas se aqueles que estiverem vivos até o arrebatamento, eles deverão ser transformados, seus corpos, para se unir com aqueles que partiram, também transformados, saindo da sepultura,
e ambos vivos, transformados, e os que partiram transformados serão arrebatados. É um assunto muito longo, não dá para tratar em apenas alguns minutos, mas vamos tocar alguns tópicos, porque nós temos 3 corpos, certo? Nós temos o corpo terreno, temos o corpo celestial e temos o corpo glorificado. Queria tomar a mensagem do profeta irmão Brana, a mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, parágrafo 22, e a gente vai ler um pouquinho sobre esses 3 corpos, certo? E vamos caminhar um pouquinho sobre o que disse o irmão Brana. Queria que os irmãos prestassem bem atenção. Parágrafo 22. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 22. Preste bem atenção para nós podermos meditar um pouco. Você não tem apenas esse corpo terreno. Quando eu falo você, eu digo o eleito, certo? O predestinado, o nascido de novo. 22, podemos ler? Me acompanhe, por favor. Irmão Brana diz: e isto me ajudou porque eu tinha uma ideia de que quando uma pessoa morria, somente sua alma saía. Mas então, quando ele citou isso para mim, que este tabernáculo terrestre da nossa habitação, nós já temos um, está vendo? E temos de ter tudo em 3 para produzir uma perfeição, está vendo? Há um corpo aqui, que é o corpo terreno, então aquele corpo ali, o qual é um corpo celestial, e então o corpo glorificado na ressurreição, certo? Então há um corpo aqui, que é o corpo terreno, há um corpo celestial e há um corpo glorificado na ressurreição. Que o irmão Brana chamou de teofania. É um corpo onde não se come, não bebe, mas é um corpo onde se fala, se tem consciência, sabe o que fez em vida, não perdeu a memória. Aliás, ninguém perde a memória do que fez em vida. Aí o irmão Brana vai contar a questão da ida dele lá na região dos mortos, que o irmão Brana foi lá na região dos mortos, tanto na região dos mortos que morreram sem Cristo, os perdidos na 5ª dimensão, quanto os que morreram em Cristo e estão na 6ª dimensão. Ele foi em ambas as dimensões, que nós sabemos que tudo é questão de dimensão, certo? Não é algo lá longe, é algo aqui, mas é uma outra dimensão. Então, no parágrafo 23, o irmão Brana vai começar a explicar, a falar da região dos mortos, né?
ele diz no parágrafo 23, preste bem atenção: e então, anos atrás, eu vi as regiões dos perdidos, e estive lá. Eu lhe digo, amigo, como um homem velho, deixe-me persuadi-lo disto através da nação esta manhã. Nunca queira ver esse lugar, a região dos perdidos. Eu vejo as pessoas temem muitas coisas, mas não temem em ir para esse lugar. As pessoas temem muita coisa na vida, mas não temem ir para esse lugar. Mombrana prossegue e diz: nunca queira ver esse lugar. Não há maneira alguma em que eu poderia, se fosse artista como um pincel, eu não conseguiria pintar o quadro como um ministro eu não poderia lhe escrever ou descrever. Fala-se que o inferno é um lugar ardente, é 1.000.000 de vezes pior que isso, os horrores que o acompanham. Por que os horrores que o acompanham na quinta dimensão? Porque a pessoa não perdeu sua consciência quando foi para a quinta dimensão, e ela sabe que não tem como retornar para acertar as coisas, para pegar aquela oportunidade que teve de estar com Cristo, andar com Cristo, servir a Cristo, estar com seus irmãos em companheirismo, em oração. E aí ela está em tormento porque sabe que acabou, não terá mais oportunidades, que ela desprezou por muitas e muitas vezes quando esteve em vida. Então Rombranda diz: é 1.000.000 de vezes pior que isso, que o inferno, porque o inferno ele tem fim, né? Parágrafo. E o céu, ou este lugar, onde quer que fosse, eu não sei como chamá-lo. Ele se referiu a ele lá como alma debaixo do altar. Quando foi, não há maneira de se explicar quão grande é. Agora, você simplesmente tem de aceitar a minha palavra. Eu sou um homem. Estão vendo, todavia, estas visões que sempre se cumpriram, exatamente como lhe disse. Vocês sabem que cada uma delas foi verdade. Essa também é verdade. O que quer que façam, se perderem tudo mais, saúde, força, sua vista, o que quer que seja, não percam isso. Não há nada que possa se comparar a isso. Não há palavra na língua inglesa que eu conheça que poderia expressá-lo se dissessem perfeito. O que é isto? A sexta dimensão. Mombrana diz que é um lugar perfeito. Lugar perfeito que não há palavras para expressar. Está além disso. Soberbo, está além disso, sublime. Não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-lo, porque era tão... E então pensar que isso não é o fim dele ainda. A sexta dimensão, o lugar onde as pessoas que morreram com Cristo, Rombrana disse que é um lugar perfeito, certo? Disseram, prosseguindo ele diz, então pensar que isso não é o fim dele ainda. Eu pensei, eu ter medo de vir a isto, quer dizer, vir à sexta dimensão, que as pessoas têm medo de morrer, elas temem a morte. Aí Rombrana diz, eu ter medo de vir a isto, vir à sexta dimensão? Não, vir à sexta dimensão
As pessoas não sabem o que é a quinta dimensão e o que é a sexta dimensão. E elas temem a morte exatamente por não saber o que é a quinta dimensão e o que é a sexta dimensão. A quinta dimensão, o lugar que morreram as pessoas sem Cristo, que rejeitaram as oportunidades que tiveram em vida de servir a Cristo, viver em santidade, receber o Espírito Santo. E ela então morreu sem Cristo e foi para a quinta dimensão. Agora, os salvos, os que receberam o Espírito Santo, aqueles que a Bíblia chama de eleitos, eles, quando partem dessa vida, eles vão para a sexta dimensão, que é um lugar de descanso, um lugar onde Mombrana disse que é um lugar perfeito. Agora, como que a pessoa vai para a sexta dimensão? Aí Mombrana vem falando aqui, porque quando a pessoa parte dessa vida, repito, o espírito da pessoa que vivifica o corpo, que dá vida ao corpo, sai o espírito e volta para Deus, que é o que deu o espírito de vida para a pessoa, certo? O corpo vai para a sepultura, mas a alma, que é a sua natureza, quem realmente você é, quem eu sou, quando ela deixa esse corpo terreno, ela então entra num corpo celestial, que irmão Brana chamou de teofania, que é um corpo onde a pessoa entra nesse corpo e vai para a sexta dimensão. E estando na sexta dimensão, ela está viva ali com sua consciência, o que fez em vida. E ali na sexta dimensão, há a pessoa que morreu com Cristo, para onde ela vai nesse corpo celestial, nessa teofania, que é um corpo onde a pessoa não come nem bebe, mas é um corpo. Aí irmão Brana vai entrar nesse detalhe e vai dizer o seguinte, no parágrafo 25, preste atenção. Ele esteve na sexta dimensão. Ele disse: eu disse, vocês comem? Disseram, não aqui. Nós não comemos aqui. Mas quando voltarmos para a terra, e receberemos um corpo que comeremos. Aí, quando a pessoa sai da sexta dimensão, me perdoe, na ressurreição, deixa o corpo celestial, que é o teofânico, onde não come nem bebe, sai da sepultura na ressurreição, e os vivos que são transformados, seus corpos, se unem com os que saíram da sepultura, com corpos glorificados. E o corpo glorificado, que é o terceiro corpo. Como disse, repito, você tem o corpo terreno, o corpo celestial e o corpo glorificado. O terreno, repito, quando morre vai para a sepultura, volta para a terra, volta para o pó. O celestial, onde você vai para a sexta dimensão, e o glorificado, quando a pessoa sai da sexta dimensão na ressurreição e entra no corpo glorificado. Amém? Eu gosto de repetir, porque repetindo as pessoas parece que capitam mais. Parece enjoativo, mas eu me preocupo com isso. Então veja, Mombrana disse, que eles disseram para Mombrana, nós não comemos aqui, mas quando voltarmos à terra, nós comeremos. Então Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra pertence a nós, embora não esteja nas nossas mãos. Hoje está nas mãos de Satanás. A terra
os governos, a política, a religião, tudo está nas mãos de Satanás, que tomou o controle quando Adão perdeu o controle, quando caiu com sua esposa Eva. Então, o domínio da terra passou para a mão de Satanás. Mas esta terra pertence a nós. E quando o milênio acontecer, nós retornaremos à terra, a terra purificada, onde todos morreram, e nós estaremos aqui para reinar 1000 anos, que ainda não é o fim. Depois eu entro nesses pormenores para não complicar. Muito bem, irmão Brana, prosseguindo, ele diz, 27 parágrafo, bem, eu podia senti-los na sexta dimensão, irmão Brana podia senti-los. Eles eram simplesmente assim, está vendo? E eu disse, bem, vocês, eles têm corpo. Não simplesmente um mito, é um corpo. Nós nos conhecemos, todos eles me conheciam, estavam me abraçando, milhões deles. Eu disse, bem, quero ver aquele que me trouxe aqui, que era Jesus Cristo. Disse, não podes vê-lo agora, tens de esperar. Eu disse, por que me puseste sobre aqui em cima? Disse, tu foste um líder em vida. E eu disse, queres dizer que todos eles são Brana? Ele disse, não, esses são teus convertidos a Cristo. Está vendo? E olhei em volta e então todas as noites fatigantes e as provas passaram, quando pude ver seus rostos. Uma jovem chegou ali, uma delas, das mulheres, bem bonita, a mais bonita, e ela simplesmente me abraçou e disse, precioso irmão. E quando ela passou, agora aquela é mulher, mas ali, queria que os irmãos prestassem atenção nisso aqui, ela era uma mulher, mas ali nunca haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali, não mais criarão filhos ali. Está vendo? Tudo igual. O que faz a diferença? A sensação. Essa é a razão porque não creio que em dançar, se agarrar o homem e mulher e dançar, nenhum homem, parente, perante Deus, em minha Bíblia, eu tenho vivido de modo limpo, dessa maneira, no decorrer da minha vida, desde garotinho, por toda a minha juventude, qualquer moça com quem marcava encontro, eu posso caminhar direto ao julgamento com ela, está vendo? Mas não há nenhum homem, não me importa quem você seja, que possa deixar uma mulher, no feitio de uma mulher, dar-lhe um abraço apertado. Se você é um homem verdadeiramente saudável, há uma sensação. Por isso que não é necessário, irmão, ficar abraçando irmã, ou qualquer outra, e vice-versa. Mas não havia ali, na sexta dimensão, não há glândula. Está vendo? Simplesmente o amor puro e inadulterado de irmãos, mais do que seria até mesmo por abraçar sua própria filha. Isso é importante, irmão, olha só. Abraçar sua própria filha, está vendo? Sua própria filha, ainda assim ela é fêmea e você é macho. Veja, isso poderia criar algo, mas ali não pode,
o pecado está terminado, está tudo terminado, está vendo? Verdadeiro, simplesmente amor perfeito e santo. E olhei para aquela mulher, parecia como milhões delas ali, e todas de cabelo comprido, outro detalhe, e longos, vestes brancas. E este que estava falando comigo disse: não reconhece? Eu disse: não. Ele disse: ela tinha 90 e tantos anos quando tu a conduzistes a Cristo. Então eles, os irmãos ali na sexta dimensão, onde o irmão Brana foi, abraçavam o irmão Brana. Ele disse que eles não sentiam sensação alguma, embora tivesse corpo, abraçando o irmão Brana, meu precioso irmão. Ele disse que eles abraçavam e não sentiam nenhuma sensação, nenhum desejo sexual, porque estavam em um corpo celestial. O irmão Brana chamou de teofania, onde não há glândula, logo não há sensação, certo? Isso é importante. Então, quando na ressurreição, esses que morreram, saírem da sexta dimensão, eles deixam o corpo glorificado, esse corpo teofânico, que não come, não bebe, e entra num corpo glorificado, certo? Os vivos são transformados também ao corpo glorificado e são arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Embora as pessoas acham que quando a morte chega, acabou tudo, não acabou tudo. A morte é o início. A morte é o início. É ali que começa a realidade daquela pessoa que desejou viver com Cristo sua vida terrena, uma vida de adoração, uma vida submissa, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de obediência à palavra, porque nós sabemos que hoje tudo é teoria, tudo está na mente, e as pessoas acham, porque leem a Bíblia, vão à igreja, dizimam, ofertam, cantam, pregam, acham que isso é tudo, quando na verdade não é. Porque eu posso falar tudo, minhas palavras falam sim, mas minhas ações falam mais alto que minhas palavras. Embora não esteja escrito na testa de ninguém quem é eleito, quem não é eleito, ninguém sabe quem é. Cremos que somos eleitos, cremos que somos filhos de Deus, mas não está escrito na testa de ninguém. Mas nossas vidas e ações provam quem de fato somos, de onde viemos e para onde iremos, para onde vamos, quando deixarmos o corpo terreno ao entrar no corpo celestial, certo? E ir à sexta dimensão. Então, nós não tememos a morte, porque o Filho de Deus não morre, ele apenas dorme no Senhor. E é um espaço de tempo que para eles não conta, porque eles estão além do tempo. Para eles não há tempo. Por isso que Paulo disse, num abrir e fechar de olhos, que é como se eles tivessem saído de lá. Não há tempo, não há noite, não há dia, não há horas, minutos, anos. Simplesmente estão descansando ali. Eles saíram do tempo. O tempo está limitado ao corpo terreno, que precisa comer, descansar, precisa trabalhar, tem horário fisiológico. Lá não há tempo, na sexta dimensão.
Por isso Paulo disse, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora, eles não serão ressuscitados se essa última trombeta não soa. Há necessidade da última trombeta soar para que os mortos saiam da sepultura, ou seja, eles deixem a sexta dimensão. Eu estou falando da sexta dimensão, dos salvos, não estou falando da região dos perdidos. Isso é para outra oportunidade, porque assim como Jesus desceu ao Hades para pregar aos espíritos em prisão na sua morte, na sua terceira puxada, Jesus outra vez desceu à região dos perdidos. Lá foi região dos mortos fisicamente. Aqui Jesus desce outra vez, em Apocalipse 10:1, vi outro anjo que descia do céu. Ele vem para onde? Para a terra. Ele vem para a região dos perdidos outra vez, só que aqui não é morte física. A região dos perdidos é a terra, em cima da terra. Os mortos espirituais, vivendo fisicamente, mortos espirituais. Então, quando o anjo forte, Cristo, desce para a terra, ele vem para a região dos perdidos, cumprir exatamente a terceira puxada outra vez, pregar as almas encarceradas, não os que morreram fisicamente, mas os que morreram espiritualmente. Então ele desceu outra vez à região dos perdidos, agora é na face, em cima, sobre a terra. Muito bem, mas a última trombeta tem que soar, porque Paulo disse, verso 51, 1 Coríntios 15, eis aqui vos digo um mistério, um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Então não há como os mortos, os que dormem no Senhor, na sexta dimensão, no corpo celestial, numa teofania, corpo que não come e não bebe, sair da sexta dimensão para se juntar com os vivos transformados e ser arrebatados, se não tiver o toque da última trombeta. Agora, eu queria ler com os irmãos, na mensagem do irmão Brana, a mensagem A Brecha entre as Eras da Igreja dos Sete Selos, parágrafo 248. Porque, irmãos, nesse corpo teofânico que não come e não bebe, onde não há glândulas sexuais, não há sensação, não há dia nem noite, não há tempo, eles estão conscientes lá. Eu fico imaginando, meus irmãos, no regozijo que eles estão tendo lá agora, no prazer, no gozo. Porque pense numa coisa: todos que morreram esperaram a vinda de Cristo. Os que morreram aguardaram a vinda de Cristo. Veja aqui no parágrafo 248. Vamos ler rapidamente? Preste bem atenção. Parágrafo 248. Podemos ler? Preste atenção. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima vigília. Se trata de eras. Primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era. Não importa se ele adormece, não importa. Onde quer que ele adormeça, que acontecerá?
a trombeta de Deus soará. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 52. A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta. Agora presta atenção, querer grifar aqui para os irmãos prestarem atenção. Aquela última trombeta soará. Soará quando? Ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Então, é interessante que o irmão Brana pega essa escritura que Paulo disse em 1 Coríntios 15, ao falar que é um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. O irmão Brana diz que esta última trombeta que toca para os mortos saírem da sexta dimensão, ela tem que tocar sua trombeta, essa última trombeta, ao mesmo tempo que o último anjo está entregando sua mensagem e que o último selo é aberto. E ao mesmo tempo, tem mais um outro parágrafo como testemunha, que não é um parágrafo isolado, né? A mesma mensagem, a brecha entre as eras e os selos, 256. Vamos caminhando um pouco aqui, porque os mortos, os que foram para a sexta dimensão, eles só podem sair, vamos lá, 256. E mesmo os que ficarem vivos, para a sua vinda, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Quando? Quando o último selo é aberto. Aquela última trombeta, quando o último selo é aberto. E quando o último anjo estiver entregando sua mensagem. A última trombeta soará. Quando? Quando o último selo é aberto e quando o último anjo, o sétimo anjo, estiver entregando sua mensagem. Então a trombeta de Deus soará quando o último selo é aberto, que é o sétimo, e quando o sétimo anjo, que foi o irmão Brana, estiver entregando sua mensagem. A última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Certo, meus irmãos? Então veja, a ressurreição está ligada com a última trombeta. E a última trombeta está ligada com o último selo. E o último selo está ligado ao sétimo anjo. Por isso acontece simultaneamente. A última trombeta, o último selo e o último anjo, o sétimo anjo. Então veja, isso é algo necessário, que Paulo disse no momento, no abrir e fechar de olhos, eles, os que morreram, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará. Eu queria ler ainda um pouquinho mais com os irmãos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, uma escritura muito bem conhecida entre nós,
Deixa eu ver a hora aqui. Tem que terminar, né, irmão? Não vai ter para concluir, mas vamos pegar esta parte aqui para tentar falarmos melhor um pouco. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Já vamos concluir, tá, irmãos? Não tem como terminar em alguns minutos esse assunto, que é muito grande, muito longo, e um pouquinho complexo, né? Mas é importante pegarmos essas partes. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4,16? Vamos ler do 13, que fala dos que dormem, né? Versículo 13, pode ler? Diz assim, ó: não quero, irmãos, que ignoreis, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, os que já partiram, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, quer dizer, não impediremos os que dormem. Por quê? Verso 16: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, preste atenção uma coisa aqui. Não há arrebatamento, subida a encontrar o Senhor nos ares, sempre que primeiro o Senhor desça do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, certo? Agora, o irmão Brena disse que o alarido é, quem sabe o que é o alarido? Os irmãos pela internet sabem o que é o alarido? E esse que Paulo disse aqui, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os irmãos pela internet sabem o que é um alarido? A irmã Brena diz que alarido é a mensagem. O alarido é a mensagem. O alarido é a mensagem. Agora, este alarido é trazido pelo Senhor que desce. Você leu corretamente? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a mensagem. Por que ele desce com alarido, com a mensagem? Porque em Apocalipse 10 diz: vi outro anjo forte que descia do céu. Esse anjo forte que desce do céu é o mesmo Senhor que desce do céu. E ele vem do céu com o quê? Com o livro aberto na mão. Logo está vindo com a mensagem, os 7 selos, a revelação, o alarido, a mensagem, 7 selos. Ele que traz o alarido, a mensagem, 7 selos. Agora, ele também traz a voz de arcanjo, ele também traz a trombeta de Deus. Agora, a voz de arcanjo, o que é a voz de arcanjo? É a voz de ressurreição. É a voz de ressurreição. Ele também traz a trombeta de Deus. E o que é a trombeta de Deus? A irmã Brena disse que é a reunião dos crentes para serem levados no arrebatamento.
Então, para tal, eu quero ler com os irmãos na mensagem do irmão Brana, mensagem ou arrebatamento ou o rapto. Espero que não esteja confundindo a mente dos irmãos, mas veja, na mensagem o arrebatamento ou o rapto, o arrebatamento, parágrafo, aqui está 130, certo? Mas na outra tradução é 83 e 85, por ali. 3 coisas acontecem, uma voz, certo? Presta atenção, meus irmãos, no que o irmão Brana vai falar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, tá? Parágrafo 130. Pode ler? Lê comigo. O irmão Brana diz assim, ó: 3 coisas. 3 coisas. Um alarido, uma voz e uma trombeta. É o Senhor que vem do céu. Ele vem do céu, ele traz o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A irmã Brana diz aqui, ó, 3 coisas: uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora eu quero grifar essa parte aqui, ó. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Segura isso aí. O alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A Brena diz: tem de acontecer antes que Jesus apareça. Certo? Então, o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus tem que acontecer antes que Jesus apareça. Agora vamos ler um pouquinho mais e prestar atenção no que a irmã Brana diz. Grifa essa parte aí, ele diz assim, presta atenção: Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas parece que Brana falou 2 coisas aqui, ou ele está brincando com as palavras, porque ele antes diz: essas 3 coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Depois ele diz: Jesus cumpre essas 3 coisas, ou ele faz essas 3 coisas na sua descida. Se os irmãos prestarem atenção, ele diz: essas 3 coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Mas Jesus cumpre essas 3 coisas, ele faz essas coisas na sua descida. O que o Romano está falando? Está citando Tessalonicenses 4,16. No 16 ele diz: porque o mesmo com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então o irmão Breno está correto em dizer que Jesus fará essas 3 coisas na sua descida. Que quando ele desce, ele faz essas 3 coisas. Ele traz o alarido, traz a voz de arcanjo, traz a trombeta de Deus. Ele traz a mensagem, traz a voz de ressurreição e traz a trombeta de Deus, que é a reunião dos crentes. Então, o Brana diz: Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Certo? Mas o Brana diz: essas 3 coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Esse aparecer de Jesus é o arrebatamento. Quando depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então veja bem, para não confundir sua mente, Jesus desce primeiro, realiza essas 3 coisas: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Depois nós subimos, e isso é realizado antes do arrebatamento, antes que Jesus apareça
no rapto, nas nuvens. Você entendeu isso? Espero que sim. Muito bem. Então, esse processo de vinda e rapto, que não é uma fábula, isto é real. Há uma tumba em Jerusalém provando que Jesus está vivo. E que ele não é um mito, ele é real. E esse processo de arrebatamento, ele é um processo, está em etapas. Da vinda do Senhor do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, até o arrebatamento, tem um espaço de tempo. Tem um espaço de tempo. E esse espaço de tempo é o espaço de tempo em que a mensagem do último anjo, esse espaço de tempo da vinda até a ida, esse espaço de tempo é quando o sétimo e último selo está em evidência, é quando a última trombeta está em evidência, o último selo está em evidência, o último anjo, sua mensagem está em evidência. Porque quando o anjo forte desce do céu, é o mesmo Senhor que desce, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas ela não terminou, o ministério do irmão Branham não acabou, sua mensagem não terminou, a pregação aos perdidos não terminou, o sétimo selo não acabou, a sétima trombeta não parou de ecoar, ela ainda está ecoando, o sétimo selo está em evidência. Mombrana diz que o sétimo selo termina com o rapto, e logo nós encontramos que da descida do Senhor, com alarido, que é a mensagem, 7 selos, a trombeta de Deus, até o arrebatamento, esse espaço de tempo é chamado de terceira etapa. Como foi chamado o ministério de Jesus, que desceu ao Hades para pregar os espíritos em prisão, mas da descida de Jesus até a sua saída do sepulcro, quantos dias passou? 3 dias. E esse espaço de tempo de 3 dias era o ministério em que os mortos que foram rebeldes no tempo de Noé tiveram que ouvir a pregação de condenação lá no Hades. E da vinda de Jesus, que desceu à região dos perdidos outra vez, dessa vez em cima da terra, não é de baixo, os que morreram fisicamente, é em cima da terra. E ele desceu do céu com alarido, a mensagem, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E quando ele desce do céu e vem para a terra pregar, esta pregação aos perdidos não acabou. Ainda está sendo pregada aos perdidos esta mensagem. Que mensagem? A mensagem do último anjo. Não é mensagem de outro, não. É a mensagem do último anjo. A mamãe partiu, mas ainda é a mensagem dele. O sétimo selo está em evidência. Termina com rapto. A última trombeta está em evidência. Por isso que Paulo disse que ele desce do céu com alarido, a mensagem, com a voz de arcanjo, a voz de ressurreição e a trombeta de Deus. Aí uma Branda diz: Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo.
Mostra a nuvem aí se puder. Jesus já desceu do céu ou não? Jesus já desceu do céu ou não? Jesus já desceu do céu. Em 1963, naquela nuvem misteriosa, formada por 7 anjos. E quando o irmão Brana diz, Jesus fará essas 3 coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então, se Jesus já desceu do céu, Ele já realizou essas 3 coisas, porque é Ele quem realiza essas 3 coisas: alarido, a mensagem, 7 selos, voz de arcanjo, voz de ressurreição, e a trombeta de Deus, a reunião. Jesus fará essas 3 coisas quando Ele estiver descendo, e Ele já desceu. Só que Ele é feito essas 3 coisas por Jesus, antes que Jesus venha no rapto. Aí você diz, mas pastor, cadê os mortos? Porque é a voz de ressurreição. É por isso que os irmãos estão crendo que nós só temos alarido. Nós não temos voz de arcanjo. Porque a voz de arcanjo é a voz de ressurreição. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, irmão Brando, diz que essa última trombeta, ela toca ao mesmo tempo que o último anjo estiver entregando sua mensagem, e o último selo é aberto. Se você observar bem, quando Jesus morreu no Calvário, e que Ele clamou em alta voz, lê Mateus 27, rapidamente. Mateus 27. Os irmãos pela internet, vocês estão entendendo, irmãos, essas coisas? Mateus 27, versículo 50. Versículo 50. Fala aqui da crucificação de Jesus. Pode ver? Lê comigo o versículo 50. Fala da morte de Jesus. Diz assim, ó, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e os corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, certo? Quando foi que eles ressuscitaram? Quando Jesus clamou outra vez com grande voz e rendeu o Espírito. Certo? Jesus está na cruz, Ele clama com grande voz. Essa grande voz ressuscita os mortos, quando Ele rende o seu Espírito. Há um terremoto, as pedras fenderam-se e os mortos ressuscitaram. Marque aí Mateus 27, vamos para Apocalipse 10. Apocalipse 10. Porque aqui na morte de Jesus, Ele está indo para o Hades, cumprir sua terceira puxada do seu ministério, pregar os espíritos em prisão. Mas antes Ele clama com grande voz, em alta voz. Esta grande voz fez com que a terra tremesse, pedras rolassem
fendessem e os mortos ressuscitassem. Apocalipse 10, verso 1 diz: vi outro anjo forte que descia do céu. Ele está descendo para a região dos perdidos, aqui em cima da terra, mortos espiritualmente, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Preste atenção. E clamou com grande voz. E clamou com grande voz. Mateus 27, 50. E Jesus clamando outra vez com grande voz. Mateus 27, na morte, ele está indo para a região dos perdidos. Ele clama com grande voz. As pedras rolam. Há um terremoto. Os mortos ressuscitam por causa da grande voz. Apocalipse 10, 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões se ressoaram as suas vozes. Então, ele está descendo a região dos perdidos, Apocalipse 10, 1, e ele clama com grande voz. No monte pôr do sol você vê as pedras federem-se, rolarem, um terremoto acontece. E tal como foi na crucificação, que Jesus desce para pregar os espíritos em prisão na terceira puxada, na cruz, na sua morte, ele clama com grande voz, os mortos ressuscitam, mas não saem da sepultura, porque tem que esperar o ministério da pregação da terceira puxada aos perdidos, que durou 3 dias, e depois que Jesus sai do sepulcro, os mortos que já haviam ressuscitado na morte de Jesus, saem depois de 3 dias, junto com ele. Aqui em Apocalipse 10, 1, que ele vem do céu outra vez, em 63, ele brada outra vez com grande voz. Esta é a voz de ressurreição. Esta é a voz de arcanjo, que está dentro de Apocalipse 10. Por isso Branham disse que Jesus executa as 3 coisas na sua descida, e você as encontra em Apocalipse 10. Você encontra o alarido em Apocalipse 10, a mensagem, selos, livro aberto. Você encontra ele bradando com grande voz, que é a voz de arcanjo, a voz de ressurreição. Você encontra a trombeta de Deus, que é a última trombeta, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Esta é a última trombeta. Por isso o irmão Branham disse que a última trombeta, quando ela toca ao mesmo tempo que o 7º anjo está entregando sua mensagem e o 7º selo aberto, porque Apocalipse 10 é o 7º selo. E ao mesmo tempo, e Apocalipse 10 não terminou com o irmão Branham partindo, ele vai até o rapto, porque Apocalipse 10 é o 7º selo. A última trombeta não terminou com a morte do irmão Branham, ela vai até o rapto. A mensagem do irmão Branham não terminou, vai até o rapto. Tudo está aí dentro do ministério profético de Apocalipse 10. E os mortos na 6ª dimensão não saem da sepultura, enquanto não esperar esse ministério da terceira puxada, que começou com o irmão Branham, passa por nós aqui e vai até o rapto. E a terceira etapa é a pregação aos perdidos que estão vivos fisicamente e mortos espiritualmente, em cima da terra. E tanto quanto lá, os que ressuscitaram esperaram a pregação de Jesus aos espíritos em prisão, aqui os que já ressuscitaram, também na vinda de Jesus, que ele cumpre as 3 coisas na sua descida, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, eles estão esperando o cumprimento deste ministério terminar, que termina com o arrebatamento, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. Mas perceba que esta última trombeta soa ao mesmo tempo que o 7º anjo entrega a sua mensagem, ao mesmo tempo que o 7º selo é aberto. Portanto, não há como negar que esse trabalho, esse ministério, esta pregação
que está sendo feita, as pessoas rejeitando essa mensagem, rejeitando esse trabalho, esse ministério, porque é humilde, é simples, é pequeno. As pessoas estão acostumadas com muita gente, com número, e não sabem que Deus conosco, com nós, gentios, Deus não trata com um povo inteiro, uma nação. Deus trata com um indivíduo, é pessoalmente, individualmente. Somos gentios. Não force sua esposa a crer naquilo que você crê, se ela não crê. Não force seu marido a crer nisto que você crê, se ele não crê. Creia você primeiro. Converta-se você primeiro. Viva para Deus primeiro. Numa vida santa, honesta, correta, cheia do Espírito Santo, que sua esposa verá em você se ela é uma eleita. Cristo e desejará ter o que você tem. Se ela não é eleita, nunca vai desejar o que você tem. E aí, filho, dê graças a Deus porque você viu. Se ela não viu, é uma questão de escolha. Nossa vida é feita de escolhas e somos responsáveis por nossas escolhas. Ela escolheu viver uma vida que não agrada a Deus, você não pode fazer nada. Ele escolheu uma vida de viver, uma vida que não agrada a Deus, você não pode fazer nada. O seu filho escolheu essa vida, você não vai perder a sua salvação por causa do seu filho, da sua filha. Ou você dará o luxo de perder a graça de Ele ter se revelado a você. Então veja, meus irmãos, é um trabalho simples, humilde, Deus escondido, revelado em simplicidade. É Ele numa mulher, é Ele num homem, é Ele num jovem, numa criança, num adolescente, num adulto, num ancião. É Ele escondido ali dentro desse tabernáculo humano, ainda que com glândulas sexuais, com desejos carnais, mas Ele está ali dentro dessa carcaça humana, e é Ele que te protege, é Ele que te guarda de você, na sua caminhada, é Ele que está ao teu lado, Ele está com você. Se Ele não estivesse com você, acredito que você já teria jogado a toalha. Situações na vida do ser humano que nós, como homens e mulheres que ainda estamos nesse corpo terreno, limitados ao tempo, luz e matéria, e passamos por tudo que as outras pessoas passam por causa da natureza humana, acredito que muitas pessoas já teriam jogado a toalha. No relacionamento conjugal, no casamento, com filhos, problemas de filhos. Por que não jogou a toalha ainda? Tem que ter algo lá dentro desse corpo, uma força interior, que as pessoas olham e não sabem, não entendem. É Deus, é o Espírito Santo ali dentro dessa carcaça, cheia de dores, com sentimentos, porque nós não somos feitos de serragem, temos sentimentos. Homens, mulheres, temos cérebro, os neurônios funcionam e as mensagens são enviadas. Ora, isto é real. Isso é verdadeiro. Acredito que cada um de nós somos influenciados pela dimensão celestial. Então veja, ante a última trombeta, que a trombeta de Deus soará, certo, meus irmãos? Não dá mais tempo, mas eu quero ler mais um parágrafo aqui. Glória a Deus.
E esta trombeta do sétimo anjo, viu, irmãos, não tem nada a ver com as 7 trombetas para judeus, viu? E esta trombeta do sétimo anjo não tem nada a ver com a trombeta, as 7 trombetas para judeus, não tem nada a ver. Deus trata com os judeus como uma nação inteira por meio de 7 trombetas, distúrbios políticos, debaixo ou dentro do 6º selo. Conosco, gentios, Deus trata por meio da revelação dos 7 selos, distúrbio religioso, certo? Deixa eu ler mais um parágrafo aqui para a gente poder terminar nosso culto. Irmãos, pela internet, vocês estão entendendo essas coisas? Glória a Deus. Quero ler com os irmãos Cisternas Rotas. Cisternas Rotas 158. Aleluia. Glória a Deus. Cisternas Rotas 158. Cisternas Rotas 158. Para concluir, vamos ler esse último parágrafo, certo? 158. Diz assim: orando para Deus tão ricamente, abençoe cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer desta próxima semana. E se logo algo acontecer, que um de vocês deslize para além do véu agora, somente recordem que é apenas algumas horas de sono. Apenas algumas horas de sono. E repouso, até que nos encontremos. Irmão Brando, se vocês da congregação, algum de vocês partirem, forem para outra vida, ele disse, se algo acontecer, de que algum de vocês deslize para além do véu agora, vá para outra dimensão, somente recordem que é apenas algumas horas de sono. E repouso até que nos encontremos. Lembrem-se de que os que ficarem vivos não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a 6ª acabou de soar, e essa última trombeta soa como, e a última trombeta como o último selo. Olha só, mais uma vez. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Então, a última trombeta e o último selo é a vinda do Senhor. Ela soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, somente descansando até esse tempo. Então, a última trombeta, ele é o 7º selo, é a vinda do Senhor. Aí você diz, mas pastor, cadê os mortos que eu não estou vendo? Você nunca vai ver mesmo. Com esse olho natural, a não ser que você deixe quieto. Não tem como ver os mortos. Não tem como ver. Esse olho natural impede de ter visões. Se você tivesse o dom de visão, você veria agora anjos. Se você crê que existe anjos. Como nós não podemos ver, você poderia ver a coluna de fogo. Nós não podemos ver. Por nós não podemos ver, ela foi fotografada. A lente captou a coluna de fogo. Aí você diz, como que a lente captou e eu não posso captar? É porque entre a nossa dimensão em que vivemos, nós vivos, essas 3 dimensões em que estamos ligados,
luz, matéria e tempo, onde o nosso corpo, os 5 sentidos estão limitados a luz, matéria e tempo, nós não podemos ultrapassar a 4ª dimensão e chegar à 5ª ou à 6ª, que é a região dos mortos. Mas entre a nossa dimensão, a dimensão da luz, matéria e tempo, as 3 dimensões em que estamos limitados, 1ª, 2ª e 3ª dimensão, luz, aqui estamos limitados ao tempo e à matéria, a região dos vivos, e a região dos mortos, 5ª e 6ª, tem uma região que divide esta região dos vivos e dos mortos, que é a 4ª dimensão. O irmão Branham disse que é a dimensão que ele chamou de poder, onde você tem as ondas do rádio, você tem as imagens transmitidas pela televisão, as vozes ecoando, em que nós não podemos ouvi-las por conta de estarmos nas dimensões dos vivos, e a 4ª dimensão é que liga a dimensão dos vivos e dos mortos, é onde existem as imagens que agora estão passando por aqui, que nós não podemos vê-las, vozes que nós não podemos ouvir, mas elas estão aqui. Se você ligar a rádio, ele captará a voz que está ecoando por aqui agora. Se você ligar a televisão, você vai ver que ela capta a imagem que está passando por aqui agora. Mas tem que ter este aparelho para captar essas vozes e essas imagens, que é a 4ª dimensão. Depois da 4ª tem a 5ª, que é a região dos que morreram sem Cristo, os perdidos. E depois tem a 6ª, os que morreram com Cristo, os salvos. A câmara fotográfica fez o que um vidente poderia fazer. Na 4ª dimensão, onde a câmera trabalha e capta a imagem, na 4ª dimensão, ela pôde captar a coluna de fogo, o que nós não podemos captar. E aí nós podemos ver claramente que muitas vezes o irmão Branham disse: o anjo do Senhor está aqui, e as pessoas não viram o anjo do Senhor, até que uma fotografia foi batida e o irmão Branham disse: a morte está sobre aquela senhora, como um capuz negro, e ninguém podia ver, só via a senhora no banco sentada. Mas a fotografia foi batida, e quando foi batida a fotografia e revelaram, estava a mulher com isso tudo preto sobre ela. Então é a dimensão, a 4ª dimensão, onde você tem esta ligação com a dimensão superior, que nós não podemos ter. Por isso, irmãos, que aquele que morreu com Cristo e está na 6ª dimensão, ele não fica aparecendo por aí, viu? Com uma alma penada, acendendo vela para ele ou para ela que morreu com Cristo, não precisa, porque ela não está precisando de luz. Ele é a própria luz. Está em descanso. Agora, os que morreram sem Cristo estão na 5ª dimensão, estão em tormento. É possível que uma câmera dessa de repente pegue algum, porque eles estão aqui, irmão. Sabia que eles estão aqui? Os que morreram? Mas cadê? É questão de dimensão. O céu também não é longe, o céu é aqui, é questão de dimensão. Se olha o céu lá longe, Deus está muito longe, está no infinito do céu. Não, filho, é dimensão, está bem aqui. Muito bem. Deixa eu tentar colocar só um parêntese aqui, né?
E me lembrei que eu creio que foi em 96. Em 96 houve um caso aqui na igreja dos Capuchinhos. Uma família perdeu o seu ente querido, o rapaz morreu, e com 7 dias foram fazer a missa de 7º dia do rapaz. A família chegou na igreja para fazer a cerimônia da missa de 7º dia, contrataram um cinegrafista para fazer a filmagem da missa, e o rapaz foi fazer a filmagem, e a missa estava acontecendo, o padre fazendo a missa, e o rapaz filmando, e tudo normal, nada de anormal. Quando chegaram em casa para assistir a fita, na época VHS, videocassete da missa, colocaram ali no aparelho e foram assistir a missa, e quando eles olharam, a câmera fazendo um panorama, lá no fundo da igreja estava um rapaz olhando, e a família disse que era o dito rapaz que havia morrido e que eles estavam fazendo uma missa de 7º dia para ele. Eles ficaram perturbados, entenderam, e do lado do rapaz, o outro rapaz, que eles não sabiam quem era, mas eles reconheceram um rapaz que havia morrido. Ficaram perturbados, não entenderam nada, e chamaram até a imprensa nessa época. Foram uma rede de televisão, chamaram um pastor, um padre e um espírita para debater o assunto, que a família dizia que era o rapaz que tinha morrido, que estava lá. Não souberam explicar nada, não entenderam nada. Tiveram suas discussões lá, o padre, o espírita e o pastor. Quem chegou mais perto foi o espírita. E eles não entenderam nada, como que aquilo estava acontecendo. Se tivesse um profeta, eles não iam debater ou bater a cabeça com isso. Por quê? Porque eles iriam entender que é questão de dimensão. Quando aquele rei Saul chamou a pitonisa, a feiticeira, a médium, para falar com Samuel, falou com Samuel realmente, não foi com o demônio não, que se personificou em Samuel. A Bíblia diz que foi Samuel que falou, inclusive deu uma profecia. Agora, isso aconteceu lá no Velho Testamento porque os que morreram naquele período morreram debaixo de sangue de animal, e o sangue de animal não perdoa pecado. Eles estavam então todos no mesmo lugar, tanto os bons como os maus. Mas quando Jesus morreu e foi lá na região dos perdidos, tirou os salvos e deixou os perdidos lá, e os salvos colocou na 6ª dimensão. Hoje em dia não há como chamar Samuel ou qualquer um que morreu com Cristo, eles não são perturbados. Agora, os que morreram sem Cristo, por estar ligado à 4ª dimensão, é possível, de repente, de uma câmera dessa, pegar algum desses aí e você não viu nada. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que nos ensina, pelo que temos recebido do Teu profeta. Tua palavra é luz para os que estão precisando de luz. E nós temos ouvido do Senhor. O Senhor nos tem falado aos ouvidos e temos recebido de Ti o que precisamos receber. O Senhor sabe nossas necessidades, conhece cada uma delas, e nós Te agradecemos porque o Senhor vem supri-las, todas elas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que Tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu fundava a terra, e quem a mediu e estendeu
sobre ela o cordel. Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Sei que estava junto a eles, vida, eternidade. Estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vi, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu dava a terra? E quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Sei que estava junto a eles, vida, eternidade. Estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vi, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. A noiva, a palavra já estava lá no princípio com Ele, o Logos que se desprendeu de Deus, e um dia a carne se fez, seu lado ferido jorrou água, sangue e espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vi, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, Ele venceu por mim. E o livro abriu, Ele venceu por nós. Amém, amém, amém. Lembrando que no feriado de Semana Santa estaremos viajando a Goiânia.